Antes de começarmos esta oração, quero convidar você a refletir por um momento sobre algo muito profundo: o amor de Deus. Muitas vezes falamos sobre fé, sobre milagres e sobre bênçãos, mas esquecemos que o fundamento de tudo na vida cristã é o amor. A Bíblia nos ensina em 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa verdade é poderosa. Deus não apenas demonstra amor, Ele é amor em sua própria essência. Isso significa que quando o amor de Deus começa a habitar em nosso coração, nossa vida começa a refletir o caráter do próprio Senhor. Porém, se formos honestos, sabemos que amar nem sempre é fácil. Existem momentos em que as circunstâncias são difíceis, em que as pessoas nos machucam ou em que sentimos que alguém não merece nosso amor. Mesmo assim, Deus nos chama para um padrão diferente. Ele nos chama para viver o amor que vem dele. Se você deseja que Deus encha seu coração com esse amor hoje, escreva nos comentários: Amém, Senhor, enche meu coração com teu amor. Quando observamos a vida cristã à luz da palavra de Deus, percebemos que amar não é apenas uma sugestão, mas um chamado direto do Senhor para todos nós. Amar é uma evidência de que Cristo vive dentro de nós. O amor revela a presença de Deus em nossa vida de uma forma que nenhuma palavra consegue explicar. A Bíblia reforça novamente em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso nos mostra algo profundo. O amor não é apenas um sentimento passageiro, mas a própria natureza de Deus sendo refletida através de nós. É por isso que o assunto do amor é tão central na fé cristã. Sem amor, nossa caminhada com Deus perde o sentido. Podemos ter conhecimento, dons espirituais, ou até realizar grandes obras, mas sem amor tudo se torna vazio. O amor é o que dá significado à fé. É o que transforma nossas atitudes, nossas palavras e a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Se você acredita que o amor de Deus pode transformar seu coração hoje, escreva nos comentários: Glória a Deus pelo seu amor. A Bíblia dedica um capítulo inteiro para falar sobre a importância do amor. Em 1 Coríntios 13, encontramos uma das descrições mais profundas sobre esse tema. O apóstolo Paulo explica que mesmo as maiores habilidades espirituais não têm valor se não forem acompanhadas de amor. Ele diz que ainda que alguém fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será apenas como um som vazio. Mesmo que alguém tenha conhecimento profundo, fé é capaz de mover montanhas ou pratique grandes atos de generosidade, se o amor não estiver presente, tudo perde o verdadeiro significado. Isso nos mostra algo poderoso. O amor é o que dá valor a tudo o que fazemos. Sem amor, as maiores conquistas espirituais se tornam insignificantes diante de Deus. O Senhor não olha apenas para aquilo que fazemos, mas para o coração com que fazemos. E é exatamente por isso que Ele nos chama a viver um amor verdadeiro, que nasce do relacionamento com Ele. Se você deseja viver esse amor verdadeiro em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a amar como Tu amas. Quando refletimos sobre tudo isso, surge uma pergunta muito sincera. Se o amor é tão importante, por que às vezes parece tão difícil amar? Muitas pessoas acreditam que seria mais fácil simplesmente ignorar certas pessoas ou se afastar completamente delas. Afinal, amar pode exigir paciência, perdão e até sacrifício. Em muitos momentos, o caminho mais fácil parece ser apenas cuidar da própria vida e não se envolver com os problemas de ninguém. Infelizmente, essa mentalidade tem se tornado cada vez mais comum. Porém, o chamado de Deus é diferente. Amar não significa se intrometer na vida de todos, mas também não significa ignorar aqueles que precisam de cuidado, compaixão ou apoio. Às vezes, amar significa ouvir, ajudar, aconselhar ou simplesmente estar presente. O amor verdadeiro não é indiferente. Ele se importa. Ele se move em direção às pessoas quando elas mais precisam. Se você deseja que Deus fortaleça seu coração para amar mais as pessoas,
Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a amar de verdade. Quando Jesus falou sobre amor, ele nunca disse que seria algo fácil. Ele simplesmente nos ordenou: amem uns aos outros. E o maior exemplo disso foi o próprio Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus entregou sua vida por nós, mesmo sabendo que a humanidade estava cheia de falhas, erros e pecados. Se Jesus tivesse esperado que as pessoas fossem perfeitas ou dignas de amor, talvez ele nunca tivesse feito o sacrifício na cruz. Muitas das pessoas que ele encontrou durante sua vida na Terra estavam perdidas, confusas e distantes de Deus. Ainda assim, o amor de Jesus não foi baseado no comportamento das pessoas, mas no caráter dele. Esse é o tipo de amor que Deus deseja formar em nosso coração. Um amor que não depende das circunstâncias, nem da forma como somos tratados, mas que nasce da presença de Deus dentro de nós. Se você deseja aprender a amar como Jesus amou, escreva nos comentários: Jesus, ensina-me a amar como tu amas. A Bíblia continua nos ensinando sobre esse tipo de amor em 1 Coríntios 13. A palavra diz que o amor é paciente e bondoso. Ele não é invejoso, não se vangloria e não é orgulhoso. O amor verdadeiro não desonra as pessoas, não busca apenas os próprios interesses e não se irrita facilmente. Ele também não guarda rancor. Em vez disso, o amor se alegra com a verdade. A Bíblia ainda diz que o amor sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Esse é o padrão do amor que Deus deseja que vivamos. Quando olhamos para essa descrição, percebemos que o amor vai muito além de palavras bonitas. Ele se manifesta nas atitudes, na forma como tratamos as pessoas e nas decisões que tomamos todos os dias. Amar da maneira que Deus nos chama para amar é permitir que o caráter de Cristo seja refletido através da nossa vida. Se você deseja que Deus transforme seu coração com esse amor verdadeiro, escreva nos comentários: que o amor de Deus transforme meu coração. Mesmo quando aprendemos sobre esse amor, é importante entender algo muito importante. Amar como Deus deseja não significa concordar com tudo ou fechar os olhos para o que é errado. Quando Jesus esteve na Terra, ele amou profundamente as pessoas, mas também confrontou aqueles que enganavam e desviavam outros do caminho de Deus. Ele corrigiu os fariseus e os líderes religiosos quando eles estavam conduzindo o povo de forma errada. Isso nos ensina que o amor verdadeiro não ignora a verdade. Amar não significa aceitar o pecado ou seguir caminhos que nos afastam de Deus. Pelo contrário, o amor verdadeiro deseja o bem das pessoas e busca conduzi-las para a verdade. Podemos amar, orar e demonstrar compaixão, mas sem comprometer os princípios que Deus nos ensinou. O amor de Deus é cheio de graça, mas também é cheio de verdade. Se você deseja viver um amor cheio de graça e verdade, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a viver em amor e verdade. Quando lemos essas palavras sobre o amor, muitas vezes parece algo simples de entender, mas nem sempre fácil de praticar. Podemos falar sobre amor, ouvir mensagens sobre amor e até memorizar versículos sobre amor. Porém, viver esse amor no dia a dia pode ser um desafio. Às vezes carregamos feridas, lembranças do passado ou experiências que endureceram nosso coração. E quando isso acontece, amar pode parecer algo distante. Mas a Bíblia nos mostra que não precisamos fazer isso sozinhos. Em Romanos 5:5, está escrito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso significa que o próprio Deus nos capacita a amar. O amor que Ele pede de nós não nasce apenas da nossa força humana, mas da ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando permitimos que Deus trabalhe em nosso coração, Ele começa a transformar nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Se você deseja que o Espírito Santo derrame o amor de Deus em seu coração hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, enche meu coração com o amor de Deus. Talvez hoje você perceba que precisa crescer nessa área do amor. Talvez existam pessoas que foram difíceis de perdoar ou situações que fizeram seu coração se fechar. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de começar novamente. Quando decidimos buscar o Senhor e meditar em Sua palavra, algo começa a mudar dentro de nós.
A presença de Deus começa a transformar o coração e a ensinar um novo caminho. Com o tempo, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar mais natural. Passamos a enxergar as pessoas com mais compaixão, a ter mais paciência e a responder com mais graça. Esse processo não acontece de um dia para o outro, mas acontece quando caminhamos com Deus todos os dias. E agora é o momento de apresentar nosso coração diante do Senhor em oração. Se você deseja que Deus transforme seu coração e ensine você a amar mais, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração com teu amor. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde e sincero. Eu te agradeço pelas palavras que o Senhor colocou diante de mim hoje e por me lembrar da importância do amor em minha caminhada contigo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes falhei em demonstrar esse amor da maneira que o Senhor deseja. Houve momentos em que fui impaciente, momentos em que ignorei a dor de outras pessoas ou deixei de agir com compaixão. Por isso hoje eu peço o teu perdão. Pai, enche o meu coração com o teu amor. Derrama em mim o amor que vem do teu Espírito Santo para que ele transborde em minhas atitudes, palavras e decisões. Ensina-me a ser paciente, ensina-me a ser bondoso, ensina-me a perdoar e a olhar para as pessoas com os olhos da tua graça. Tira de mim todo o egoísmo, toda a dureza de coração e todo orgulho. Coloca em mim um coração sensível e cheio da tua presença. Ajuda-me a amar até mesmo aqueles que são difíceis de amar e a agir sempre de acordo com a tua verdade. Eu confio que o Senhor está transformando meu coração agora e me ensinando a viver o amor que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém, Senhor, transforma meu coração com teu amor.